Vamos ler capítulo 1 do Gênesis, versículo 27, a seguir. Ultimamente estamos falando sobre o cristão e a sua vida social. Falamos sobre vestes, falamos sobre palavras, né? A linguagem. Falamos sobre o que mais? Sobre? As redes sociais. E aí, hoje vamos falar sobre outra questão. Vamos aí, 1:27 a seguir. Gênesis, capítulo 1, versículo 27 a seguir. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Palavra de Deus. Tome assento dando glória a Deus, que o Senhor seja conosco, que as suas obras sejam maravilhosas. Meus irmãos, quando Deus fez o homem, quando Deus nos fez o homem, fez a mulher, na criação ele já revela algumas coisas fundamentais, especiais, né? Deus abençoe Glauber e família, fica firme, hein? Glória a Deus. Pedro Henrique, Deus abençoe, estamos juntos, Deus abençoe aí. Uma das revelações é que Deus fez macho e fêmea, não fez outro, fez macho, fêmea, pronto. Outra coisa, ele disse: crescei e multiplicai. Isso quer dizer que Deus fez o homem com a sua sexualidade. Ele fez o homem, e a Bíblia diz que quando Deus terminou a criação, ele usou uma palavrinha no hebraico, tov miod, que quer dizer, e viu que tudo era muito bom. Então, para quebrar esse negócio, esse tabu, né, que dizem que o pecado no jardim foi porque o homem teve um relacionamento sexual e Deus não sei o que, nada a ver. Deus fez o homem e a mulher e fez eles como nós somos, perfeitos, os órgãos sexuais, tudo perfeito, e Ele fez para que tivesse relacionamento e que fosse a terra cheia, houvesse a multiplicação da raça humana na terra. Então Deus fez tudo isso e viu que era perfeito. É a partir daí que eu quero usar o tema que o Senhor, creio, colocou no meu coração. O cristão e a sexualidade nas sociedades que vive. O cristão e a sexualidade nas sociedades que vive. Nós vivemos numa sociedade maior que é composta de pequenas sociedades, ok? Nós precisamos trabalhar, irmãos, porque nós estamos vivendo num tempo que as coisas estão cada vez mais desregradas, descontroladas. E o cristão, ele deve olhar para Deus, para a sua palavra, para ter um comportamento que agrada ao Senhor, porque o desejo desse cristão é morar no céu. Nosso alvo é morar no céu. Então, esse é o alvo nosso principal. Por que morar no céu? Primeiro, porque Jesus está lá. O nosso amado Jesus, que amamos de todo o coração, sobre todas as coisas, Ele está lá.
Ele está nos aguardando. Ele foi preparar lugar para que onde Ele esteja, estejamos nós também. João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-los teria dito. Mas vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vocês também estejam. E já que eu vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, o nosso alvo é chegar lá. Paulo já dizia isso, escrevendo aos Filipenses 3, né? Ele dizia, olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu estou de olho no céu. Paulo estava de olho, por isso que ele olhava para os sofrimentos dele e dizia, isso é nada, diante da glória do porvir. O crente, ele vence qualquer batalha quando o olho dele está voltado para a glória do porvir. A promessa da salvação eterna, a legítima e mais maravilhosa promessa, a salvação eterna em Cristo Jesus. Então o cristão, ele quer chegar lá, então ele só chegará lá pelo trilho da palavra. Não, ninguém vai chegar se não passar pela palavra. A não ser que a pessoa aceite Jesus no hospital, quase morrendo, e morra. Você quer arriscar? Porque tem gente que morre e só descobre que morre depois que chega de lá. Não tem como, não tem tempo. Então a hora é agora e a consciência é agora. A Bíblia diz que a gente tem que aceitar a Jesus de todo o coração, sim ou não? Tem que ser uma coisa legítima, sim ou não? Se a gente passa a vida inteira rejeitando a Deus e só vai aceitar no hospital, será que a gente está aceitando porque ama, porque está reconhecendo ou porque está em aperto? Você vai correr o risco? É melhor aceitar agora, é melhor se render agora. Ok? Então, se eu quero, quantos querem chegar no céu? Então eu tenho que olhar para a palavra, pautar a minha vida nas santas e sagradas escrituras, não numa religião, não porque o pastor isso, a pastora aquilo, ou o líder espiritual isso, ou a líder espiritual aquilo, não, ninguém será salvo por meio de outro senão de Jesus Cristo. O pai não leva filho para o céu, e filho não leva pai para o céu, é cada um na sua decisão. Paulo deixa isto claro aos Romanos, se não me engano, 14, 12, ou 12, 14, nós haveremos de dar contas de nós mesmos diante dele. É individual, o julgamento é individual. Ninguém vai poder chamar um advogado naquele dia do julgamento, não. O advogado é hoje, Jesus está aqui hoje para ser o nosso advogado. Mas naquele dia, não tem mais nada que você vai ser julgado para ver se vai ser condenado ou não. Naquele dia, no dia da eternidade, é simplesmente o veredito. Porque uma vez morto, segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Amém? Então, o que a Bíblia diz sobre a sexualidade? Porque este é o assunto. Nós temos que quebrar tabus, porque as escolas estão falando sobre isso. E elas estão indo além, elas estão mostrando vídeos de relacionamento sexual assim, ó, aberto. Dependendo da escola, é por isso que a gente tem que saber que escola escolher para os nossos filhos. A coisa é pior um pouco mais, porque eles mostram órgãos de maneira assim, de maneira assado, e eu não sei se falar aqui, mas é uma coisa de doido. Então nós temos que falar. Porque os nossos filhos e nós temos que dar respostas. Nós temos que saber as respostas. Vocês concordam? Sim ou não? E outra coisa também, meus queridos irmãos, Deus abençoe a irmã Nina. Outra coisa também, irmãos,
nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão achando comum coisas que a Bíblia condena abertamente. E agora nós estamos inventando umas frases, não tem problema. O não tem problema é uma das portas que Satanás usa. Não, depois eu vejo isso, depois eu confesso aquilo. Não, não é bem assim. Não, eu não penso assim. E não percebe que a vida está vazia de Deus. Deus quer que sejamos fervorosos. E o fervor é algo da alma, de dentro de nós. Não adianta usar aquela expressão, ninguém conhece meu coração. Deus conhece seu coração. E quando o nosso coração está limpo, cada palavra que ouvimos a respeito disso, o temor vem e a gente reverencia a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos que ter cautela com essas coisas. E é interessante que a Bíblia diz que nos últimos dias assim seria. Uma das coisas, um dos sinais terríveis da última hora, o esfriar do amor de quase todos. Mateus 24:12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então esse é o tempo do esfriar do amor. E isso é perigoso, porque depois desse versículo 12, o 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso me revela o quê? Que quem esfriar o amor não está perseverando. E é somente quem persevera que será salvo. E aí, nós viveremos uma coisa de fazer aparentemente, mas no nosso coração não tem amor. Aí a gente faz por obrigação. A gente vai para a igreja porque eu tenho que ir, né? Porque olha que está, não sei o quê, e vai por obrigação. Não, tem que ser por amor. Por amor a Jesus, por amor à adoração que nós prestamos a Ele, por amor ao culto, por amor à palavra, por amor ao aprender da palavra. A gente não pode ir para a igreja e ficar com medo do que vai ouvir. Ir para a igreja e ficar com receio que o pastor vai jogar uma indireta. Ir para a igreja e ficar olhando. Não, você tem que vir para a igreja amando a Deus. O dia que a gente vem para a igreja amando a Deus, você não está nem aí se que alguém está jogando pedra, se está tirando isso, se está falando aquilo, ou se está vestindo isso. Quando você vem com um coração puro, você está voltado inteiramente para Deus. Você não procura lugar para sentar, a não ser nas partes mais da frente, quando você pode fazê-lo, porque você quer concentração. Escute uma coisa para identificar amor. Quando a gente vem por amor, a gente quer concentração naquilo que é oculto. Está errado ou está certo essas palavras? Foi uma indireta ou foi um ensinamento? Porque está difícil ensinar hoje, porque você fala coisas, mas aí o outro fala, não, atirou, não, o outro falou, outro, não, por favor. Eu não sou uma pessoa que estou pensando em atingir você, eu sou uma pessoa que eu estou pensando em curar você com a palavra, que Deus te abençoe com a palavra, que Deus te restaure com a palavra, que Deus te levante com a palavra, senão eu seria um falso. Amém? E eu pago um preço alto, né? Porque Deus me usa para falar certas coisas que quem está errado vai pensar que eu estou tirando pedra mesmo, e Deus usa. Eu sabendo ou não do seu problema, Deus vai falar nele, porque a igreja aqui ele tem liberdade de falar, ué. Então a gente tem que entender isso. Eu quero morar no céu. Eu quero chegar no céu. E quando eu falo essa palavra do amor esfriar a gente fazer por obrigação, essa palavra fala primeiro comigo, eu tenho que ter temor. Porque tem hora que a gente quer vir mais por obrigação. Porque às vezes o peso está tão grande, a pessoa não confessa o pecado, fica aquele clima ruim. O irmão Cleomar que o diga quando ele fica aqui, porque agora ele começou a sentir ainda mais como é que é quando está pesado. Dá vontade de você deixar o microfone e ir embora. Então aí nessa hora você tem que ter um discernimento. Peraí, eu estou fazendo por obrigação ou por amor? E tem que ser por amor. E a vontade de ir embora tem que ser por zelo. Senão a gente acaba perdendo no caminho. Nós estamos no caminho e vamos nos perdendo. Por isso que Paulo, ele brigava e ele esmurrava a si mesmo.
porque ele não queria perder a salvação. É sério. E isso é para mim e para você. Então vamos buscar a Deus juntos, vamos abrir os corações juntos. Então, uma das coisas que vai acontecer e está acontecendo é o esfriar do amor. Ah, não dá para ir para o culto hoje, mas trabalhou o dia inteiro com cólica, trabalhou o dia inteiro com dor, trabalhou o dia inteiro mancando, mas para a igreja não dá. Só que aqui tem um punhado de gente que veio para o culto e voltou curado. E eu nunca vi alguém falar que foi trabalhar e voltou curado. Isso é esfriar do amor. E o esfriar de uma outra segunda coisa, irmãos, importante para nós. Jesus falou assim: porventura quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Lucas 18:8. O esfriar da fé. Aí, queridos, é muito difícil, porque é fácil você mandar uma mensagem para o pastor e dizer: hoje eu não vou no culto, pastor, porque eu tive um problema, estou mancando, estou não sei o quê, estou não sei o quê. Mas com tudo isso você foi trabalhar. O pastor disse: Pai do Senhor, Deus te abençoe. Mas quem está te medindo é Deus. Quem está medindo se é verdade ou mentira é Deus. Se você de fato está deixando de ir porque não tem como, ou se está deixando de ir porque simplesmente hoje não quer ir. E o amor tem que estar em alta. A fé tem que estar em alta. E aí outra coisa dos últimos dias, o apostatar da fé. Aí você arruma um jeito de servir a Deus de maneira que Ele não te incomode. Porque apostatar da fé é trazer uma fé ou criar uma fé para si mesmo, que seja diferente da bíblica. Não, eu sirvo a Deus no meu mundo. Por isso os desigrejados hoje, condenando as igrejas, dizendo que é sistema de homens, porque eles estão lá nas suas casas, com um computador e uma câmera de frente, desviando muita gente, dizendo que não precisa ir para a igreja. Estes vão entrar no juízo de Deus, porque a igreja é o lugar que Deus escolheu para reunir seu povo, libertar, salvar, transformar, curar, santificar, transformar, regenerar, trabalhar, para que estejamos prontos para o céu. É aqui que você vai encarar você mesmo. Pessoas que você não vai querer abraçar, você não vai querer olhar nos olhos, e a palavra vai vir dizendo: tem que abraçar, tem que olhar nos olhos, tem que perdoar. Ah, mas essa pessoa é falsa. E quantas vezes você foi falso? Parece que quando a gente fala da pessoa, a gente é perfeito, e nós não somos. Nós temos que ser mudados, transformados. Nós somos as pessoas mais ignorantes e arrogantes da terra, pessoas perdidas. Nós somos as pessoas que mais não prestam na terra. Mas o Senhor nos chamou, o Senhor quer nos lavar, Ele tem nos transformado, Ele tem nos mudado. Essa igreja é o lugar de você revelar quem você é. Por isso, pela milésima vez ou mais do que isso, as regras para a comunidade: amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, e uns aos outros faça tudo o que tem que fazer. Levai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros. Nós temos que ir juntos. Quer o céu? Tem que ir junto. Vira para o seu irmão e diz: você tem que me amar. Para que você foi aceitar Jesus? Você aceitou Jesus? Então vai ter que amar. E amar os piores. O nosso teste não está em eu amar a Vilcelene. Não. O teste não é amar o João, é amar Judas. Judas vem, beija Jesus. Aqui vieste, amigo, disse Jesus. Ele não estava sendo falso. Jesus continua sendo Jesus. Eu sou seu amigo. Você não está sendo meu amigo, mas eu sou seu amigo. Você não está me amando, mas eu estou te amando. Você está contra mim, mas eu estou em seu favor. Que vieste com um beijo, você me trai? E o cristão tem que continuar sendo cristão, ainda que o outro não seja. Se eu quero morar no céu, quem tem que fazer a diferença sou eu. Amém? Até agora está tudo bem? É bíblico? Você recebe essa palavra?
Então, meus irmãos, vamos ver aqui alguns conceitos e perspectivas bíblicas sobre a sexualidade. Tem mais sinais desse tempo, mas uma das coisas que aconteceria neste tempo é que os homens se tornariam amantes de si mesmos. Tudo que beneficia a mim, ok, no problem. Agora, o que não faz benefício, não traz benefício para mim, não, aí não. Isso é levante, isso é coisa do diabo, isso é meu inimigo. Só que o nosso conceito do que faz bem para nós é muito mais pelo que nos supre no momento do que aquilo que nos faz bem daqui a alguns dias. E o bem de Deus muitas vezes é para o que nos vai fazer bem daqui a alguns dias. E por isso o mal vem hoje. E por isso a prova vem hoje. A angústia vem hoje, a solidão vem hoje. Porque o bem é para amanhã. O bem de Deus é para amanhã, porque hoje Ele trabalha comigo pelo bem que está por vir. Glória a Deus. E por se tornarem amantes de si mesmo, também são pessoas que estão hoje no 3º casamento, no 4º casamento, no 5º casamento, no 6º casamento. Por quê? Porque se não fez bem para mim, eu arrumo outro, eu arrumo outra. É o descartável. Se não é bom para mim, eu descarto. Ah, se ficou velho, eu troco por uma mais nova. Eu troco por um mais novo. Amantes de si mesmo. O camarada lá fez tudo como um pai para o outro. Mas aí o dia que esse não faz o que ele espera, sai falando mal. Porque não me fez o que eu queria. Ah, mas durante 20 anos não cuidou de você? Mas me tratou mal, tratou mal comigo. Não tem gratidão. O que tem que falar mais alto no coração de um cristão é o de bom que o outro faz. E a segunda coisa é o que o mal que o outro fez me fará de bom. Entendeu não, né? O filho pródigo, ele vai lá, deseja comer as alfarrobas que se dava aos porcos, mas ninguém lhe dava nada. E por causa disso ele cai em si e ele volta para a casa do seu pai. Então qual que é a primeira gratidão do filho pródigo? Para aqueles que não lhe deram nada, porque foi isso que acordou ele e despertou para voltar para casa. Então o servo de Deus, ele tem que ver até o mal. Quando a mulher de Jó fala, excomunga teu Deus e morre, ele fala assim, mulher, nós recebemos o bem de Deus com todo o coração, porque não receberemos o mal dele? Até ali Jó está vendo que Deus é perfeito. Então nós temos que voltar as nossas vidas para Deus. Aquela palavra de domingo, Deus falou muito comigo, fanáticos ou fiéis? Eu sou fiel. Não é fanatismo perdoar, não é fanatismo continuar, não é fanatismo perseverar, não é fanatismo amar, não é fanatismo ser cheio de fé, não é fanatismo viver a palavra de Deus, isso é fidelidade. E quando olhamos então para a sexualidade, tem muito a ver com tudo isso. De vez em quando ouvimos alguém dizer que estas são as 3 coisas que mais corrompem o homem: sexo, dinheiro e poder. Ouvimos ou não ouvimos isso sempre? Entretanto, eu diria de modo inverso. São 3 coisas que o homem mais costuma corromper: sexo, dinheiro e poder. O poder não é mal por si só. O dinheiro não é mal por si só. É o amor ao dinheiro. O sexo não é mal, Deus deu. Mas o homem corrompe. Esse é o problema. Porque é o homem que corrompe as coisas, devido à concupiscência que abriga em seu coração, e não as coisas. Não é então as coisas que corrompem o homem, mas o homem corrompe as coisas que são puras. Tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que Deus fez é maravilhoso. Tudo que Deus proporciona é maravilhoso. Nós não podemos corromper essas coisas. Por isso, Provérbios 4:23 faz muito sentido nessa questão.
sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aí Jesus instruindo os discípulos, aquela questão de lavar a mão, de não lavar a mão, Jesus fala assim: olha, o que contamina o homem não é o que sai da boca, mas não é o que entra pela boca, mas o que sai. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Do coração procede homicídio, procede adultério, procede um punhado de coisa, aí vem uma relação. Então Deus quer que nós guardemos o coração. Quando você guarda o seu coração, a primeira pessoa que você está poupando é você. A primeira pessoa que você está dando saúde é para você. Porque muitas vezes as nossas enfermidades não têm a ver com a nossa carne, tem a ver com o que guardamos no coração. Já foi provado, 85% das enfermidades que tem hoje são oriundas de problemas emocionais. Mas nós estamos careca de saber disso, mas continuamos reféns dessas enfermidades de ordem emocional. Nunca se viu falar tanto em psicólogo, psiquiatra e conselheiro e coach e um punhado de coisa hoje. Irmãos, o que nós precisamos é de conversão primeiro. Voltarmos-nos à palavra de Deus, aos conselhos de Deus. Eu falei isso para o pastor Francisco: pastor, o senhor já observou que a maioria dos psicólogos fazem psicologia porque tem algum trauma, algum problema e quer resolver? Falou: é, meu filho, eu estou atendendo um punhado de psicólogo. Aí a pessoa vai para um psicólogo, está casado, o psicólogo fala assim: você tem que ser feliz, separa. Aí você vai para Jesus Cristo, o maior dos psicólogos, vai dizer: você tem que perdoar. Mas quem que nós estamos obedecendo ultimamente? Os psicólogos. Sim ou não? Os conselheiros que nós arrumamos para falar segundo os nossos caprichos. Ou você é de Deus, ou você não tem Deus. Ou você é de Deus, ou você não tem Deus. Eu não tenho medo de pregar a palavra não, irmão. Ou você é de Deus, ou você não tem Deus. Tem que ser de Deus. Tem que viver a palavra de Deus, tem que ter o coração puro, tem que ter a mente pura. Pastor, mas é muita coisa. Não, a coisa é uma só. Seja cheio do Espírito Santo, e isso vai estar tudo na sua vida aí. Não deixe as coisas entrar no seu coração. O homem corrompe o poder quando, ao invés de utilizá-lo para administrar o bem comum, utiliza-o para espoliar e oprimir pessoas. Corrompe o dinheiro ou as riquezas quando, ao invés de utilizá-lo para transações comerciais lícitas, sustento da família, socorro aos necessitados, usam para comprar pessoas, burlar a justiça e pisar os de menor condição social. E o homem corrompe o sexo quando o vive desregradamente, não obedecendo aos limites morais e aos propósitos divinos para que ele foi criado. É necessário abandonar essa corrupção. E falar em corrupção no Brasil dá até nojo. Tanta gente defendendo corrupção, defendendo um punhado de anarquia por aí. Por favor. O desonesto é diabólico. O honesto é divino. Então, esse é o problema, corromper o que vem para nós. Já observou que tem muita gente que não pode ter um carro melhor, que começa a achar que é melhor do que os outros? Foi corrompido pelo carro. Tem gente que é capaz de matar o filho porque o filho estragou o carro. Bate. Dá um castigo, porque o filho fez uma coisa de filho. Porque o material fala mais alto. Tem gente que não pode pôr um terno melhor do que o outro, que pensa que é melhor do que o outro. Não pode pôr um vestido melhor do que o outro, que parece que é a rainha da cocada preta.
Nós não, muitas vezes não podemos ter, os que usam óculos, não pode ter um óculos mais bonito que os outros, que vai começar a bater papo. Meu óculos é o mais bonito de todos. Corrompe. Uma coisinha, põe um sapato, uma sandália, muda até o jeito de andar. Imagina as coisas grandes. Aí chega alguém da família, porque a pessoa é inferior do ponto de vista financeiro, trata mal, desdenha. Às vezes a pessoa mais importante da família é a que menos tem poder aquisitivo, mas para Deus é a mais importante, porque tem temor e é honesto. Nós estamos sujos. Nós temos que nos lavar no sangue de Jesus. Nós temos que nos limpar no sangue de Jesus. Olha, o sexo, se desfrutado legitimamente entre marido e mulher devidamente casados, pode ser uma bênção, trazer muitas alegrias ao casal. Todavia, sendo praticado fora do casamento, ainda que proporcione prazer momentâneo, tal prática sexual, além de constituir-se pecado, pode acarretar doenças, gravidez indesejada, culpa e até mesmo violência, além de destruição de casamentos e esfacelamento das famílias. E sendo vivida contra a ordem natural, homem e mulher, a sexualidade pode ainda acarretar degeneração da espécie humana e desarranjo social. Nós precisamos doutrinar a nossa sexualidade. Os pais precisam acordar para conversar com seus filhos a respeito disso. E nós temos que parar com certas gracinhas. Esse meu filho aqui é o garanhão. Eu conheço família, Milcelene, por certo, vai lembrar, de pessoas que quando o menino nasceu, era uma criança linda. Esse aqui vai pegar todas da cidade. Esse aqui é o garanhão da cidade. O menino ficou perturbado. Hoje ele é um homem, mas é um homem perturbado. O meu filho vai namorar com não sei o quê. Como assim? Nós não somos cristãos? Seu filho vai namorar uma vez só com a esposa que Deus vai dar para ele e vai ser uma bênção. E ele vai conhecer a esposa dele. Ou não? Ou não é assim? Parece que a maioria da igreja não gostou dessa parte. Ou seu filho vai ser um garanhão, um prostituto, que vai namorar com duas, com três. É filho de crente ou é filho de desviado? Tem que ensinar. Não, você não é o mais bonito. Você é bonito para a esposa que Deus vai lhe dar. Para as outras você não é bonito. Mas como assim, mãe? A senhora fala que eu sou bonito? Pois é, meu filho. Mas Deus tem a pessoa certa para você se realizar com ela. Não se iluda. Aí começa a menininha, e começa a vestir a menininha com roupas que uma cristã não veste. E aí começa a vestir, não, bonitinho, olha o tanto que é bonitinho. Olha o shortinho apertadinho, olha o não sei o que mais apertadinho. Olha, vai passar maquiagem na menina, a menina nem é criança direito ainda, e passa aquele tanto de maquiagem, com aquele tanto de coisa, de joia, e vai fazendo uma tatuagem, vai mais não sei o que. Olha que lindo. Eu quero saber como que essa menina vai chegar com 15 anos. É tudo ao seu tempo. É hora de dar boneca para essa criança. É hora de deixar ela brincar de casinha. Está gostando? Não? Muitas vezes eu vou falar com temor e tremor na minha alma. Muitas vezes nós estamos criando filhos para serem prostitutos e prostitutas. Nós temos que criar os nossos filhos para serem servos, honestos, abençoados, que respeitam os outros, que sabe vencer as dificuldades. Não é pegar na mão do seu filho porque o diácono não deixou passar ali, porque já foi a terceira vez, e dizer, eu vou passar com você, ele que se cuide. Não, é falar, meu filho, tem que obedecer às autoridades constituídas por Deus. É ensinar os nossos filhos a adorar o Senhor. Quando estiver louvando, não deixa dormir no banco. Meu filho, levanta, o Senhor está sendo adorado, você vai ficar de fora? É nosso privilégio adorar o Senhor.
Ensinar os nossos filhos a se achegarem a Deus e terem experiências com Deus. Outro dia eu vi um vídeo de crianças adorando Jesus, falando em mistério, chorando, dizendo: Jesus, eu te amo, e cantando louvores a Deus. E nós temos que educar os nossos filhos para o céu primeiro. Quando alguém tratar mal os nossos filhos e errar com os nossos filhos, não é chegar para eles e falar assim: olha, vocês fizeram, vamos lá que o Deus vai te dar a recompensa, porque Ele vai vingar por você, porque Deus não sei o quê. Não, olha para cá, meu filho, Jesus foi crucificado e morreu perdoando. Nós temos que perdoar as pessoas que erram conosco. Amar quando os seus filhos quiserem servir a Deus e ter um momento de jejum, um momento de a sós. Gostar de ouvir só louvores a Deus, louve a Deus por isso. Enquanto estivermos colocando temor nos nossos filhos, estaremos dando a eles o privilégio de rejeitar as coisas desse mundo. Entenderam ou não? Cuidado com o que nós estamos entregando os nossos filhos para séries, para os celulares, os computadores. Nós falamos um pouco sobre redes sociais aqui, mas poderia falar uns 3, 4 meses só disso. De tanto inferno que tem nas redes sociais. Então cuidemos dos nossos filhos. E aí como que vai ser esses filhos que estão por vir, se tivermos uma vida desregrada sexual? Uma mãe, 3 filhos, cada filho de um pai. Como que vai ser isso? Estão entendendo? Escute bem, todo pecado, menos a blasfêmia, Deus tem perdão para os pecados. Se você errou até hoje é uma coisa, mas se errou, se arrependa, Deus te lava, Deus te limpa, Deus te santifica, e a partir de hoje vamos servir a Deus com uma aliança com a palavra. É necessário ou não é falar sobre a sexualidade? Sexualidade é o conceito mais elementar, o conceito mais elementar de sexualidade é este: a sexualidade representa o conjunto de comportamentos que concernem a satisfação da necessidade do desejo sexual. Quando Deus nos fez, Ele nos fez para ter desejo sexual, sim ou não? Sim ou não? Sim, fez. Só que Ele fez uma doutrina para isso. É normal que uma criança, quando começa a fase da adolescência, a fase da puberdade, né? Os bração vai ficando mais comprido, começa a deixar cair o copo, né? Chega antes, chega depois, vai porque não sabe dominar aquele corpo que está crescendo, né? É normal a libido vir, o desejo de um namoro vir, o desejo de olhar diferente vir. O que não é normal é não doutrinar isso. Meu filho, que bom que você está começando a sentir isso, só que isso aí tem que ser dessa forma, isso vai vir, vai ser assim, vai chegar essa fase, você vai se reservar para a pessoa que Deus tem para você, e quando chegar o momento certo, você vai poder desfrutar livremente. Então, que bom que você está tendo desejo, agora vamos doutrinar isso. Porque esse desejo aí é para uma pessoa que Deus escolheu para você. Amém? Sexualidade e criação divina. É criação divina. Deus criou o homem, Adão, e a mulher Eva, com características anatômicas bastante distintas, e no intuito de que ambos se completassem. Serão uma só carne. 2,14 de Gênesis fala isso. Aos que julgam o tema sexualidade ser um assunto feio, devemos lembrar que tudo o que Deus criou é bom. E não foi o diabo quem induziu Adão e Eva à relação sexual, mas o próprio Deus quem a estabeleceu quando disse: crescei, multiplicai e povoai a terra. Para eles, a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Por quê? Porque não teve essa deturpação que nós arrumamos. É uma das coisas lindas, é uma das coisas perfeitas. Tanto é que eles não envergonhavam. Era para ser assim se o homem não tivesse caído. Cada um ia respeitar o outro mesmo estando assim.
Agora imagina a corrupção que veio, o quanto fomos corrompidos pelas coisas que aconteceram, pelo pecado que entrou. Porque é puro para Deus. É puro, é limpo. Foi Deus que criou. E nós precisamos falar sobre isso. É polêmica, mas nós precisamos falar sobre isso. Um livro bíblico sobre o amor e sexualidade, Cantares. Só que aí você tem que entender que Cantares não doutrina casamento. Cantares revela que o sexo é algo dado por Deus. Naquela época não tinha doutrina para o casamento, mas agora nós temos o Novo Testamento que doutrina o nosso casamento. Amém? O cristianismo enaltece a sexualidade do casal. Isso tudo foi trabalhado. O cristianismo glorificou o casamento mais do que qualquer outra religião, diz o crítico literário C.S. Lewis, um grande teólogo, aquele das Crônicas de Nárnia. E quase todos os poemas de amor mais arrebatadores do mundo foram produzidos por cristãos. Se alguém disser que o sexo em si é algo ruim, o cristianismo irá contradizê-lo imediatamente, disse C.S. Lewis. De fato, para o apóstolo Paulo, o maior teólogo do cristianismo, trata-se de doutrina de demônios, a proibição do casamento e das obrigações que o acompanham. 1 Timóteo 4, de 1 a 3. E, irmãos, quando Paulo vai doutrinar a questão do casamento e da a vida sexual do casal, ele diz que tem que ter a prática no matrimônio. 1 aos Coríntios 7, de 1 a 5, tem que ter a prática no matrimônio. Por quê? Porque foi Deus que fez, e Ele fez para que fosse praticado no casamento e que não fosse deixado de lado. É a satisfação de ambos. É uma alegria que Deus trouxe para o casal. É o ápice do amor do casal, e vai por aí. Eu não vou falar muitas coisas aqui para casais, porque nós estamos com pessoas de várias idades. Paulo, meus irmãos, ele honrou com excelência o casamento e também o relacionamento sexual no casamento. Quando Paulo escreve, irmãos, sobre a questão eu tenho que usar as palavras certas, com relação da união sexual do casal, e quando ele diz que ninguém se negue para o outro, porque para não dar lugar a Satanás. Aí que está o problema. Antes do casamento é pecado. Depois do casamento, não praticar é pecado. Por quê? Porque o diabo usa disso. Cada vez que a mulher nega o esposo, ele está jogando ele para ser tentado. Porque existe uma carência, existe uma necessidade. E ela não é suprida assim, não pode. Tem que ser com o casal. Então, cada vez que um nega o outro, está jogando o outro nas mãos do inimigo. O diabo pode abusar disso. O diabo pode, mas eu não estou afim, mas o corpo da mulher é do marido e o corpo do marido é da mulher. E precisa satisfazer um ao outro para que o diabo não entre nesse casamento. Senão ele vai abusar disso, ele vai usar isso. Mas também não precisa ser uma coisa desregrada, desenfreada, abusada. Tudo tem um controle. O corpo do homem é o da mulher, e o corpo da mulher é o do homem. Mas 1 de Pedro 3,7 diz que a mulher tem a primazia nessa relação. Para que Deus não rejeite a oração do homem, ele tem que cuidar da mulher, que é o vaso mais frágil, e dar a ela a primazia nessa relação. Ele tem que respeitar ela nessa relação, embora ambos sejam dados um para o outro. Vocês estão entendendo, sim ou não? Amém? Então, irmãos,
há uma ligação, fica claro que há uma ligação muito íntima e espiritual entre o relacionamento do homem e da mulher com o relacionamento da igreja e com Cristo. Olha como que Paulo ruma para mostrar. Tem jeito de eu viver sem Jesus? Se eu quero morar no céu, tem jeito de eu viver sem Jesus? E Jesus vive sem mim se eu sou dele? Não vive se eu sou dele. As palavras dele em mim, eu nele e os dois juntos. É assim que a gente vive, é uma fusão. Ok? Então, irmãos, eu também, se eu casei, eu não posso viver sem a minha esposa e ela não pode viver sem eu. Sem mim. Essa união, ela é perfeita. Ela é uma união que Paulo trabalha isso de uma forma bem diferente. Abra lá Romanos 7, por favor. Aos Romanos 7. Depois nós vamos falar aqui sobre os jovens. Glória a Deus. Olha o versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, ela está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for doutro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for doutro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que damos fruto para Deus. Ele está fazendo a comparação dos dois. Tanto o relacionamento do homem com a mulher, quanto de eu com Cristo. Aqui na questão do homem e a mulher, enquanto o marido vive, a mulher está ligada a ele, ainda que separados. Se casar com outro é adultério. Olha como que Deus está tratando isso. Então vocês que querem casar, pensem bem. Porque somente a morte pode separá-los. Somente a morte pode liberá-los. Somente a morte pode lhes tornar livres. Então preste bastante atenção, porque a gente não casa para fazer teste. A gente não casa para ver se vai dar certo. Casamento não é teste. Casamento não é vamos ver se dá certo. Não, casamento é até que a morte os separe. Casamento é algo que tem que durar. Por quê? Porque vai vir filhos desta relação. E estes filhos com os pais separados começam a enfrentar problemas dos mais diversos, inclusive traumas e complexos e dificuldades das mais terríveis interiores, além da sociedade, além da acusação da sociedade, além das festas dos dias de paz, que o pai não pode vir ou a mãe não pode ir, porque estão brigados, parecendo dois cachorros que brigaram. Deus não quer um casamento fracassado. Por isso, Paulo vai dizer para nós assim, eu quero que vocês não se casem. Mas se vocês não podem ficar solteiros como eu, então se estáis abrasados é melhor que se casem. Mas se vai casar, o seu ministério é da esposa, o da esposa é do esposo. Tem que viver um para o outro, tem que amar um ao outro, tem que ter relacionamento íntimo um com o outro. Tem que viver para que o outro seja feliz. Está gostando não? Aí começa a traição dentro do casamento, o esfriamento dentro do casamento. Satanás sabe disso. Aí a esposa quer separar do outro, o outro quer separar da esposa. E Deus está nisso? Aí o pastor fala que não está, aí eu não separei porque o pastor não deixou. Que pastor não deixou? Você não é crente? Olha para a Bíblia. Vai curar o coração, vai tratar a alma, vai se libertar. Eu sei que tem umas pessoas que é difícil mesmo, mas tem cura com Jesus Cristo, tem libertação com Jesus. Você acha que é fácil viver com você? Tem hora que você não consegue viver com você? Nossa, eu estou me odiando. Aí o outro não pode te odiar também um dia? Você que mora dentro de você está te odiando e o outro que mora fora.
Não, mas ele fez isso comigo. Não, ela marcou comigo. Deixa essa arrogância de lado e vai pensar no que você tem feito. Tá ruim, não tá? Tá ruim. Faz cara feia para mim, eu acho bom cara feia. Nós temos que tomar vergonha na cara e resolver os nossos problemas do jeito que Deus se agrada, do jeito que Deus se agrada, do jeito que Deus se agrada. Sexualidade e espiritualidade não podem ser tratados como dicotomia, como uma coisa separada da outra. Sexualidade e espiritualidade andam juntos. Uma pessoa espiritual, de fato espiritual, não é que fala em língua estranha, que dá glória a Deus, que é usado nos dons. Estou falando de uma pessoa espiritual, uma pessoa que a Bíblia domina ela, que a presença de Deus domina ela, que ela anda no Espírito e vive no Espírito. Uma pessoa espiritual controla a sua vida sexual. Mas uma pessoa carnal, não. Mostra na Bíblia, pastor. A Bíblia diz, se andarmos no Espírito, devemos viver no Espírito, sim ou não? E aí no contexto dessa perícope, lá no versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas, está escrito o quê? Ande no Espírito e não satisfarás os desejos da carne. O que está escrito lá? Se você estiver cheio do Espírito, andando no Espírito, a carne não vai ter vez na sua vida. E aí Romanos 8, 17 diz, 13, 17, diz que a inclinação da carne é a morte. Está na carne, não está no Espírito, vai morrer, acabou. Não tem jeito, você tem que sair dessa inclinação da carne e voltar para o Espírito. Porque a inclinação do Espírito é vida e paz. Andar com Deus é cada dia mais ser transformado, mudado. E quem dá fruto mais ainda, e fruto mais ainda. Porque com Cristo, quem é santo, santifica-se ainda mais. Quem tem uma estatura, vai alcançando mais estatura, até alcançar a estatura de varão perfeito. Com Cristo a gente cresce, a gente não volta para trás, a gente vai para frente. Com Cristo é diferente. A inclinação da carne leva à morte, mas a do Espírito leva para mais de Deus. Está respondido? Então, quanto mais a pessoa se volta para a carne, mais o diabo vai lançando. Para com isso, não vai mesmo não aceita não, e vai esfriando a pessoa e vai afastando de Deus. Às vezes vem em todos os cultos, mas não recebe uma palavra de Deus. Vem em todos os cultos, acha até bonito a liturgia do culto, mas nada entra na sua alma, porque Jesus está do lado de fora, não está dentro mais. E mesmo falando assim, muita gente não acorda, porque esse é o tempo de ouvidos surdos e de olhos cegos. É uma igreja cega e surda, mas o Senhor está despertando os seus na última hora. Levantai-vos, Arácia Candaraia, aleluia. Olha, meus irmãos, a sexualidade só será bem entendida e praticada se houver espiritualidade. Sua pureza depende do entendimento que tiver de sexualidade e espiritualidade. Hebreus 13, 4 diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. É necessário pureza, coração puro, mente pura. Agora uma advertência bíblica muito séria a respeito do assunto. Está entendendo? Olha o que diz 1 aos Coríntios, abram aí 1 aos Coríntios capítulo 6. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Meus irmãos, toda pessoa que é espiritual tem reações diferentes. A pessoa espiritual, quando ela está na situação difícil, ela faz uma pergunta: onde eu errei? A pessoa carnal diz: como estão errando comigo? Sim ou não?
quando você é espiritual, você fica pensando o que você deixou de fazer, o que você deveria fazer, o que está faltando, você está preocupado com isso. Agora o carnal está preocupado na vingança, na derrota e no fracasso dessa situação. Por isso que o segredo é ser espiritual. Não é espiritual melhor do que os outros, mais santo que os outros, nada disso, esquece isso. Ser espiritual é ser bíblico, é ser de Deus, é querer que tudo glorifique a Deus e exalte o nome de Jesus. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, espírito com letra minúscula, os quais pertencem a Deus. Aqui há uma preocupação. Não são poucos os cristãos que estão debaixo de uma opressão do diabo e presos a uma vida sexualmente promíscua. Acontece que a Bíblia é muito clara a respeito do como Deus espera que seus filhos vivam. 1 aos Tessalonicenses 4. Versículo 1, nós lemos. Cada um, versículos 4 e 5. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Aqui o vaso, aqui é o corpo, aqui está falando da maneira que eu uso o meu corpo. O problema é que nós vivemos em meio a uma sociedade que defende a relação sexual antes do casamento como algo normal, declarando que não há nada demais em ter vários parceiros sexuais antes de assumir o compromisso de matrimônio com alguém. E aqueles que pensam diferente disso são chamados de antiquados ou caretas. Veja o que a Bíblia diz sobre essas pessoas que normalizam o sexo antes do casamento. Abra lá em Judas. Judas, vamos ler de 16 a 19. Antes de Apocalipse. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, pela NVI. Seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito Santo. Então, estas pessoas dos últimos dias, irmãos, são zombadores, e eles querem que as pessoas sigam os seus próprios desejos ímpios. E aí tem a passagem que lemos de 1 aos Coríntios, sobre o nosso corpo. Nós temos que fugir da imoralidade sexual. Aí vem uma coisa mais interessante para nós observarmos, irmãos. Você pode até pensar que não há problema nenhum em ir para a cama com alguém sem compromisso, mas saiba que o cristão que não domina o seu impulso sexual acaba sendo usado por Satanás, e mais cedo ou mais tarde poderá ter a vida destruída e se afastar completamente do Senhor, porque a união sexual com outro corpo fez dos dois uma só carne.
tudo que estava de ruim no outro, passa para o outro. Então, se tem alguma ação maligna, passa para o outro. Se tem alguma herança espiritual terrível, passa para o outro. E aí, as pessoas não conseguem se desligar dessas relações, porque foi feito uma só carne. Tem que ter arrependimento, tem que ter confissão, tem que falar com Deus. Mesmo vocês que vieram para Jesus, isso só aconteceu antes de aceitar Jesus. É necessário você se ajoelhar diante de Deus e arrepender no profundo da sua alma. Só tem uma maneira de Deus apagar esse mal que veio por causa dessa união indevida: o arrependimento, que traz o poder do sangue de Jesus para apagar todas estas coisas. Esse é o problema. Tem gente que não espera o tempo de Deus e se suja, se contamina. Por isso que Paulo disse aqui, escrevendo aos Coríntios, ele faz um corpo só com a prostituta, ela faz um corpo só com o prostituto. É necessário nos lavar no sangue de Jesus, é necessário pureza. Deus deseja a nossa santificação. Deus deseja que nós tenhamos mentes limpas, corações limpos, para que tenhamos relações puras e os nossos filhos sejam abençoados. Estão entendendo? Tem coisa que não tem como falar aqui, mas eu creio que vocês estão entendendo. Então, quando duas pessoas têm relação íntima, há uma união espiritual entre elas. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus que diz, no versículo 16 que lemos: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Os dois serão uma só carne. Eu não sei, cada pessoa tem um passado sem Cristo, não é? Mas, infelizmente, enquanto do mundo, eu fui para muitos lugares que infelizmente não agradava a Deus. E nesses lugares a gente ouve histórias das mais terríveis, derrotas, familiares, primos que fizeram isso e aquilo, o pai que fez isso ou aquilo, a mãe que entregou para aquilo, só coisa ruim. Se você for ouvir uma pessoa que passou por isso, falar o dia inteiro, ela vai chorar o dia inteiro contando coisas que não prestam. Aí a pessoa vai e faz uma carne com ela. O que você acha? É como você entrar dentro de um lugar sujo que impregna. Nós somos seres humanos espirituais. Ou seja, nós vivemos em um corpo físico aqui na terra, mas temos um espírito dentro de nós que foi colocado por Deus para que ele pudesse interagir conosco. Acontece que quando nos relacionamos sexualmente com alguém fora do casamento, abrimos uma brecha para o inimigo. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E aí você suja o templo, o Espírito Santo sai. É necessário lavar o templo. É necessário limpar o templo. E é necessário entender uma coisa muito especial: você não é dono de você. Ele nos comprou por bom preço. E se queremos o céu, tem que devolver a mercadoria. Você reparou que o relacionamento de quem vive em fornicação, ou seja, com sexo antes do casamento, quase sempre está em crise? Eu conheço vários casais assim que não conseguem se separar. Eles até querem ir embora e seguir suas vidas separadamente, mas sempre há uma conexão entre os dois que não permite isso. Pois é, essas pessoas estão em seus espíritos ligados um ao outro, mesmo com maldição. Já viu aquela história? Parece que mulher só gosta de homem que não presta. Quem já ouviu essa história? Vem o honesto, o justo, o correto. A gente até torce, podia dar certo. Aí está olhando para o camarada que não vale o sal da janta. As Eloás da vida, não as nossas, aquela que infelizmente convenceu os seus pais que queria namorar com aquele menino. 15 anos ela tinha, eu acho. E o namorado que ela convenceu os pais, e os pais deixaram, foi o que matou ela.
gosta do malandro, gosta do que não presta. É isso que eu admiro, irmãos, do ponto de vista negativo e terrível. Como que uma mulher casada se aproxima de um homem que sabe que ela é casada e se entrega para esse homem. Porque o homem que sai com a mulher casada, vai sair com a outra. E vai sair com a outra. Ele não presta. Ele não tem caráter. Ele não respeita ninguém. E aí a mulher vai e cai numa margaça dessa. Como é que pode isso? Nós temos que falar sobre isso, porque Satanás está levantando contra as famílias. Mulher, tenha caráter. Se alguém se aproximar de você sabendo que você é casada, essa pessoa não presta, não vale o sal da janta. Essa pessoa não tem caráter. E como que você vai ter coragem de olhar para essa pessoa, ou pelo menos se render a ele? Estou certo ou errado, por favor? É necessário acordar. A pessoa pura, por mais que você não esteja suportando ela, é a que está dentro de casa. A que está fora é suja. Ou não? Está gostando? É hora de nós livrarmos as nossas famílias. É hora de nós blindarmos os nossos lares. É hora de nós jogarmos o nosso orgulho na lata do lixo. Satanás está destruindo família, mas a nossa não. Em nome de Jesus, 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 baixa a bolinha. Não se exalte dentro da sua casa. Esse lugar é um lugar de paz. Em nome de Jesus, não guarda nada para falar depois. Se isso está causando um câncer, fale, abra o coração, espere o momento melhor, mas fale, trate. É hora de nós nos despertarmos, irmãos, escute, não é o homem bonito que está chegando, não é a mulher bonita que está chegando, não é a proposta atraente que está chegando, é Satanás que está se levantando. É hora de blindar as nossas casas, é hora de blindar as uniões. É hora de lavar a nossa cabeça, nosso coração, nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. É hora de implorar a Deus a sua misericórdia e que Ele venha e repreenda das nossas famílias todos os males. Isso também explica o fato de muitos casamentos estarem em crise hoje em dia. A guerra espiritual é tão grande no relacionamento que os cônjuges não conseguem ser felizes, pois ainda estão ligados a outros parceiros sexuais do passado. Não viveu o que Deus manda. Irmãos, uma pessoa que casa no casamento e conhece só o seu esposo, está livre de lembranças, ou não? Sim ou não? Vai lembrar de quê? Mas a pessoa que se sujou antes, irmãos, a pessoa que se sujou antes, ela vai ter lembranças, ela vai fazer comparações, e ela vai ter a herança dessa união de uma só carne. Vai atrapalhar o relacionamento lá se ela não for de fato espiritual. Vou dizer novamente, vai atrapalhar o relacionamento se ela não for, se o homem ou a mulher não for de fato espiritual e não tiver se arrependido da vida pregressa que levou, orado a Deus e tomado um banho no sangue de Jesus Cristo. Esse casamento ele tem que funcionar com a porta do passado fechada e o presente para frente somente na sua cabeça, no seu coração. Não tem que ter comparações, não tem que olhar para trás. Nós não vivemos para outra coisa, senão para agradar a Deus e a partir daí sermos abençoados e felizes. Se for preciso viver infeliz para morar no céu, viva infeliz.
Pastor, o senhor está exagerado ultimamente. Pelo amor de Deus, pastor. Teve uma pessoa, não sei se em Taiwan, se alguém aqui lembrar, me fale. A pessoa ela era, como é que eu vou falar? O homem pegou e resolveu ser mulher. Aí ele fez a operação. Arrancou tudo, colocou outras coisas e virou a figura de uma mulher. Falando com pureza aqui, não estou atacando ninguém, estou contando o testemunho dele, amém? Aí ele aceitou Jesus, daquele jeito. Falei, agora, o que eu faço? Voltar atrás? Não tem jeito. O que eu faço? Testemunho dessa pessoa é: Jesus é suficiente para mim. A partir de hoje não me envolvo com ninguém e vou viver uma vida só para agradar a Jesus, porque eu quero morar no céu. Entende o que eu falei sobre se for preciso viver angustiado? Escute o que eu vou falar pelo Espírito do Senhor. Quem encontra Jesus Cristo de verdade não se envolve com sujeira. Talvez eu possa estar falando para alguém que encontrou Jesus, mas desencontrou. Então encontra com Ele de novo, hoje, agora. Ele vai te abençoar, Ele vai te purificar. Ele está disponível 24 horas para nos perdoar, para nos salvar, para nos libertar. Enquanto a vida, Jesus está aqui. Meus irmãos, você já viu alguém entrar em um relacionamento e de repente muda a sua personalidade, suas atitudes? Isso acontece porque essa pessoa pode ter aberto essas portas para o diabo trabalhar em sua vida. Que o Senhor nos lave no sangue de Jesus nesta noite, nos purifique em nome do Senhor. Nosso corpo, diga isso comigo, meu corpo pertence ao Espírito Santo. Repitam, por favor. Mais uma vez, por favor. O meu corpo pertence ao Espírito Santo. O que você falou é mentira ou é verdade para você? Por favor, mentira ou verdade? Então, deixa o Espírito Santo dirigir esse corpo. E deixa eu falar para você, olha bem para mim, você é fake da dó. Viu, Edson? Você é fake da dó. Aí, ó, muita gente concorda. Você só é bonito para Nina. Irmão, tem uns camaradas exaltadão, que pelo amor de Deus, irmão, todos que morrerem, eu não quero morrer não, quero ser transformado para subir no arrebatamento, né? Todos que morrer vai ficar mais feio ainda. Passa pelo mesmo processo. Sim ou não? Então não se envaideça não. Se humilhe. Né? Lá em casa as meninas sabem, né? Aí elas perguntam, nossa, olha que mulher bonita, que atriz bonita, sei lá como é que ela fala, mãe? Aí eu falo, bonita é sua mãe, menina. Aí, não, mas essa aí é bonita. Feia. Aí, papai, feia. Tadinha dela. Não, bonita é sua mãe. E é verdade, uai. Deus me deu uma mulher mais bonita. Uai, casei com ela porque ela foi escolhida. Eu não casei com ela porque só tinha ela, não. Eu casei com ela porque ela foi a eleita. E para ela também, quando as meninas perguntam, não, bonito é seu pai. Eu falei, eita glória, aleluia, até que enfim uma. Eu tinha duas que me achavam bonito, que era minha mãezinha, mas foi para o céu. Agora viu Selene. Não, mas minha sogra achou bonito também, minha sogra. Então, meus queridos, você é fake da dó. Rubem, você é feio demais. Agora, irmã Gleice, aí, está segurando na mão do Rubem, por quê? Para a irmã Gleice, ele é bonito. Você está entendendo o que eu estou dizendo?
Deixa de vaidade, para com esse negócio de não sei o quê. Nós só somos bonitos para as pessoas que interessam. E não vem me elogiar não, que não vai funcionar. Lembro do testemunho do evangelista fulano de tal lá de Guatu, que você não pode saber o nome. Evangelista, farmacêutico, chegou uma loira, toda loira, e falou para ele, você que é o fulano, quase que eu falei o nome, Jesus. Você que é o fulano de tal? Ele disse, sou. Eu fiquei sabendo que você é o melhor aplicador de injeção que tem na cidade. E ele desse tamanho assim. Então eu quero tomar a injeção com o senhor. Ele disse, vou aplicar no braço da senhora. Eu disse, não, tem que ser no bumbum. Aí ele pensou, olha o testemunho dele diante da reunião de obreiros. Ele disse, eu sou feio que dá dó. E essa mulher vem com essa cara lerda para o meu lado, fazendo essa insinuação. Isso é Satanás purinho. Ele falou, pois é, se a senhora tiver que tomar injeção comigo, não vai tomar não, e a senhora pode ir embora. Diga, eu sou feio. Diga, eu sou feio. Para essas pessoas eu sou feio. Sou só bonito para o meu cônjuge, para os meus filhos, para os meus pais. Não deixa o diabo usar nada, querendo te pôr num pedestal que não é seu. Seja puro, seja limpo, seja pura, seja limpo. Cuidado com esse negócio de estar bonito demais, que não sei o que, foge disso. Todo mundo chama todo mundo de bonito, é um negócio. Irmão, se a bruxa, uma que eu vi lá na França, irmão, interessante que eu vi a bruxa, o pastor Jean viu a bruxa, que lá o negócio é feio. Nós vimos junto, e tem um outro testemunho lá. Aí, esse irmão vai vir aqui dar um testemunho, eu vou falar para ele dar um testemunho. Ele vai nos visitar aqui, lá de Portugal. Daí nós estávamos lá na França e tal. Aquela bruxa parecia igualzinho, praticamente igual aquelas bruxas que pareciam antigamente, aqueles narizão, aquela verrugona aqui assim, aquele cabelo para trás esquisito, e ela andando assim. Tem gente que se pôr uma foto dessa no Facebook, vestido com uma roupa bonita, eles vão pôr lá, lindona. O que mais que põe lá? Meu Deus, que demais. Não é todo mundo. O que eu vejo lá no Facebook é o seguinte: põe uma foto, pode ser feio, pode ser o que for, que sai as mesmas frases lá embaixo. Sim ou não? Então não adianta pôr para mim que eu vou pensar que é falsidade. Seja você livre, liberto, abençoado. Você não tem que mostrar nada para ninguém. Você tem que ser de Deus e ser abençoado e ter Deus e ter o seu nome escrito no livro da vida. Foge do sistema dessas trevas e vamos para o sistema da luz de Deus. Aleluia. Está gostando ou não? Olha o que diz Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ou nós servimos o corpo, ou nós servimos a Deus. Pastor, então não posso ir para a academia? Pode, desde que você vá como um cristão. E desde que essa academia não esteja te tomando de Deus. E desde que essa academia não tenha uma promiscuidade lá, bem solta e bem... Uai, pastor, então eu não posso viajar? Pode viajar, desde que seja cristão. Você é livre. Nós temos que entrar no meio das sociedades, mas vivendo diferente, vestindo diferente, falando diferente, comportando diferente. Ninguém quer que a gente vá para o monasteiro. Os monges fizeram isso aí, deu tanto problema. Eu passei aqui a indicação do filme, né, O Nome da Rosa, no bacharel em teologia, revelou tudo que acontecia nos monastérios da época. As coisas mais terríveis. Não adianta isolar, tem que ser diferente. Tem que viver no meio do mundo, mas não pertencendo ao mundo. Tem que viver no meio do sistema, mas resplandecendo a luz de Cristo, o caráter de Cristo.
Queridos, eu não sei o que aconteceu até hoje com relação a essa sexualidade. Só sei que ela é linda e ela é perfeita se você fizer da maneira certa. Aprenda a viver no meio da sociedade, se preservando em Deus, sendo diferente. Eu lembro do testemunho do Cacá, embora lá na frente depois deu um problema no casamento dele, mas o testemunho dele era muito especial. No meio dos boleiros lá, ele lia a Bíblia dele, ele virgem esperando o casamento, tudo arrumadinho. Ai, pastor, será que valeu a pena? Se você fez o que Deus pediu, não valeu? Porque eu primeiro não vivo para agradar, viu, Selena? Eu vivo para agradar a Deus. Eu tenho que agradar primeiro quem abre a porta do céu. Depois é ela. Você está entendendo ou não? Então, se eu fiz o que Deus pediu, mesmo que lá na frente deu algum problema, eu fiz o que Deus pediu, eu estou abençoado. Pode ter certeza que eu estou abençoado. Olha o que a Bíblia diz para nós, quando nós erramos. A Bíblia diz para nós nos arrependermos. É porque eu vim para Jesus, ou Ele me trouxe, quando eu tinha 27 anos de idade. Mas se eu tivesse conhecido Jesus antes, eu queria ter vivido o que Ele ordenou. Mas o que acontece comigo, eu não acho vantagem nenhuma olhar para trás. Eu não acho vantagem nenhuma lembrar disso ou daquilo, eu fico até não querendo, se quiser vir, eu já fico cortando na minha mente, que eu não quero. Eu tenho uma vida nova com Cristo e essa é a vida que vale. Por isso que Deus pede, Apocalipse 2:21 diz assim: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Escrevendo e falando sobre a questão da Jezabel, que dava conselho para essa igreja. E aí, o que eu quero que você entenda aqui? Que Deus dá tempo para a gente se arrepender. Tem hora que acaba esse tempo, acabou, não vai arrepender, não vai confessar, não vai deixar, esse tempo acaba e vem o tratamento de Deus. Mas primeiro Ele dá um tempo para a gente. Ele começa a incomodar a gente para tratar aquilo, para falar aquilo, para abandonar aquilo, porque Ele quer arrependimento. Deus quer o nosso arrependimento de fato. Uma vez eu ouvi uma entrevista de uma cantora famosa, e perguntaram para ela, Marília Gabi, na época, perguntou, ela disse, então se você se converteu, ela converteu e tal, e você se arrepende da vida, aquela vida toda que você levava e tal, não sei o quê? Ela disse, não me arrependo de nada. Eu falei, então não converteu. Eu era novo convertido na época. Porque a pessoa que realmente se converteu se arrepende de tudo que fez de errado. Tem vergonha do que fez errado, tem nojo do que fez errado. E Deus dá a nós esse tempo para arrependimento. Olha o que diz Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, eu repreendo e eu castigo. Mas olha, seja zeloso, arrepende para que isso não aconteça. Arrepende para que a consequência seja de bênção. O Davi vai se arrepender. Depois que o Natan força a barra. Aí ele acorda. E ele vai se arrepender. E Deus diz, não, se arrependeu, está perdoado. Mas a espada vem contra a sua família. Tem a consequência do pecado. Quando a pessoa se suja com o outro, a porta da pornografia fica aberta. Quando a pessoa se envolve, mesmo que em pensamento, a porta da pornografia está aberta. Jesus julgou isso num conceito bem diferente, quando ele diz assim, se vocês estão dizendo que para não cometerás adultério, mas eu digo a vocês que só de olhar com a intenção impura já cometeu adultério. O que Jesus está tratando? Ele não está tratando o pecado, está tratando o pecador. Ele está tratando que nós temos que ser pessoas puras. Por isso, quando ele fala para Timóteo, fala assim, as irmãs mais novas, trate elas como irmãs biológicas. As mais velhas como mães. Respeita o sexo oposto. Ame a sua esposa, viva com a sua esposa, ame o seu esposo, viva com ele, e as outras pessoas são seus irmãos biológicos. Trate como tal. Homem, olhe na mulher, no rosto dela. Esse negócio de homem ficar olhando no corpo da mulher, do outro, que negócio é esse? E mulher sabe todo homem que é malandro e é sem vergonha.
Pastor, estou falando, sabe? Sabe ou não sabe, irmãs? A pessoa é um malandrão, cara lerda. E não adianta disfarçar não, que a mulher sabe. Então, homem, você é de Deus, olhe nos olhos da outra com pureza. Cuidado com o que você fala, para que não haja interpretações erradas. Você tem que ser puro. Mulher, olha para o homem com pureza, porque o homem é meio rudo nisso. O homem é meio desleixadão para saber dessas coisas. Mas fique atento para tratar bem e igualmente as pessoas. Cuidado com as mulheres carentes que vão te confessar alguma coisa ou pedir ajuda em alguma coisa. Pede para sua esposa estar junto. Purifica isso, limpa isso, lava isso, em nome de Jesus Cristo. Será que alguém está entendendo? Olha o que diz a palavra de Deus em 1 de João 2,1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, vivamos para não pecar, isso não faz parte. Mas se acontecer, tem um advogado, Jesus Cristo justo. Então se arrependa e Ele vem e nos lava. Por isso, 1 de João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Tem que andar na luz, tem que ser de Jesus, tem que ter pureza, você tem que olhar para as pessoas e torcer para o bem delas, para o futuro delas. Vê uma mulher casada, torce para que ela seja abençoada com seu esposo. Vê um homem casado, torce para que ele seja abençoado com a sua esposa. E você fazendo isso, você está semeando para a sua vida, para a sua família. Se você vê uma família que está passando problema, ore por aquela família, para que Deus abençoe, para que Deus livre, para que Deus sustente, para que Deus mantenha essa família, e Deus vai fazer com que você colha na sua família. Cuidado com os ataques das trevas deste dia. Se levanta em nome do Senhor Jesus Cristo e purifica a tua vida para Ele. Tem perdão para mim, pastor? Para qualquer um que se arrepende. Agora essa é uma máxima mesmo. Ai, pastor, e se eu blasfemei? Se você blasfemou, você não arrepende. Qualquer pessoa que se arrepende tem o perdão de Deus. Você não vai dar glória a Deus por causa disso? Qualquer pessoa que se arrepende, e o arrependimento é aquela atitude verdadeira aos olhos daquele que tudo vê. O arrependido deixa. O arrependido vira as costas. O arrependido muda de atitude. O arrependido fica se sentindo tão grato pelo perdão, que agora tem uma vida diferente. Amém? Sit down, please. Ou sit down, não. Up. My teacher, please help me. E teve coisa que eu não tive como falar, mas eu creio que todos entenderam. Jovens, então se mantenham puros, não se sujem, não manchem o vosso lar. Se porventura acontecer alguma coisa, o arrependimento é hoje, a mudança é hoje, para que você tenha um lar cantinho do céu, para que Deus te abençoe. Pais, ensine os filhos a honrar e respeitar o filho dos outros, a filha dos outros. Quando chega um menino aqui para confessar alguma coisa, que fez isso ou fez aquilo, eu falo assim: se você casar e tiver uma filha, você vai querer que alguém faça com a sua filha o que você fez com a filha do outro? É porque a gente semeia e vai colher depois. Então respeite a filha dos outros e ensine o seu filho a respeitar a filha dos outros. Ensine a sua filha respeitar o filho dos outros. Ah, mas ela é mulher, pastor. Mulher respeita o filho dos outros também. Porque tem umas irmãs que ainda não converteu, que pelo amor de Deus,
respeitem-se. Nós estamos precisando de casamentos mais fortes, mais abençoados. Estamos precisando de uma sociedade melhor do que a nossa. Então vamos educar os nossos filhos naquilo que precisamos. Minhas filhinhas adolescentes e meus filhinhos, é normal ter desejos, mas vocês estão reservados para alguém que Deus escolheu, que vai ser uma bênção, que quando você encontrar, quando chegar o tempo, vai ser maravilhoso. Não se suje, não deixe ninguém tocar em vocês, vocês são santos do Senhor Jesus. Amém? Podemos orar? Glória a Deus. Se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa, você pode mandar uma mensagem para mim pelo WhatsApp ou para a pastora, para te responder. Mas tem coisa que não tem como falar. Tinha que ser uma reunião só de casais, não é? Porque você pode alimentar o que não deve alimentar. Tá bom? Mas vamos orar a Deus? Feche os seus olhos. Se porventura, eu sei que temos pessoas aqui que tiveram envolvimentos lá no mundo. É hora de arrepender e pedir que Deus quebre todo o vínculo. Aquela uma só carne trouxe maldição, trouxe consequências. Rejeita isso agora. Senhor, eu sou nova criatura, diga isso ao Senhor. A partir de hoje, Senhor, eu quero que nada dessas coisas que sucederam tenha poder sobre mim. Porque eu me arrependo de todo o meu coração, com todo o meu corpo, minha alma e meu espírito. De todo envolvimento eu me arrependo, Senhor. Arranca de mim, me lava no sangue de Jesus e que não existam consequências, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Nenhuma condenação há. Somos mais do que vencedores. Ore ao Senhor assim. Ore com sua mente, se você está se sentindo meio constrangido para orar com voz, ore com a sua mente, mas ore mesmo. O arrependido tem perdão. Toda e qualquer consequência que houve lá atrás pode ser quebrada agora. E vai ser quebrada sim, em nome de Jesus. Vai ter muita mudança em nome de Jesus no seu lar, na sua casa. Filhos, faça um propósito com Deus. Senhor, eu quero namorar somente a pessoa que o Senhor me fizer saber que é a escolhida do Senhor, que é a pessoa certa. E eu só quero me envolver com ela depois do casamento, porque eu quero a bênção completa. Fale com Deus. Casais, se purifiquem. Os casais de namorados solteiros, se santifiquem. Senhor Deus Todo-Poderoso, ministrei o estudo desta noite, um pouco constrangido, mas falando o que era para ser dito, Senhor. Lava no teu sangue todos os casais, todas as famílias, Pai, no nome de Jesus. Lava essa esposa, lava este esposo, lava este filho, lava esta filha, lava, Senhor, esta vida, em nome de Jesus. Arranca toda e qualquer condenação de envolvimentos passados, toda e qualquer sujeira, toda e qualquer dependência espiritual, toda e qualquer mistura, por causa de envolvimentos passados, não tenha poder mais. Esta pessoa está arrependida, então seja lavada no sangue de Jesus, purificada. O relacionamento deste casal seja restaurado, seja fortalecido, seja abençoado, seja purificado e santificado. E agora normalize no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Haja purificação, haja limpeza dos céus, haja pureza dos céus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu decreto e declaro quebrado, cortado, arruinado e cancelado todo e qualquer mal e toda e qualquer ligação passada não tem poder nessas vidas. Somos lavados no sangue de Jesus, somos templo de habitação do Espírito Santo, comprados pelo Senhor Jesus por seu sangue, e nos devolvemos inteiramente para Ele. Ele é nosso único Senhor e Salvador. Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. Diga isso: Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. Fui comprado, pertenço a Ele,
Ele é meu dono. Em nome de Jesus, receba a bênção, receba a bênção, receba a bênção, receba a bênção. Em nome de Jesus.